Bom, para quem acompanha o Japão e gosta, né, de saber o que está acontecendo por lá, acho que já sabe, né, que é um país que é frequentemente citado como exemplo de uma sociedade que é bem desenvolvida. Hoje, se eu não me engano, é a terceira maior economia, ainda continua sendo, né? Mas já foi a segunda e no passado o pessoal acreditava que poderia até passar os Estados Unidos. Hoje em dia, o Japão, no entanto, já não está mais nos seus momentos de glória, né? Inclusive frequentemente citado como uma sociedade que ainda é desenvolvida, mas que está passando por um processo de decadência lenta. Não no sentido de estar colapsando assim, vai colapsar de forma imediata, mas eles sentem que é um declínio social, que também, por sua vez, acaba sendo demográfico e econômico. E a gente pode falar que os principais pontos desse fenômeno, em primeiro lugar, é a questão demográfica mesmo, o declínio populacional. O Japão tem uma taxa de natalidade que é uma das mais baixas do mundo, salvo engano, 1,2 filho por mulher. Isso você falando do país todo, né? Se você for pegar só os centros urbanos, acredito que esteja até abaixo de um filho por mulher, que faz com que a população ela envelheça rapidamente. Hoje em dia parece que quase um terço da população já tem mais de 65 anos, né? E já tem projeções para 2050, parece que talvez 40%, até metade da população sejam de idosos. Então, a população que já está encolhendo, ano passado encolheu algo em torno de 1 milhão, né, de pessoas. Já vem encolhendo, na verdade, desde 2010, o que faz com que tenham menos trabalhadores, menos mercado consumidor interno e aumenta a pressão, né, previdenciária, né, porque, enfim, alguém tem que pagar as aposentadorias dos idosos e com menos jovens você acaba tendo menos gente para bancar, né? E a questão também da saúde, né? Porque pessoas mais velhas elas precisam ir mais ao hospital, elas dependem mais de cuidados com a saúde, enfim. Esse é o aspecto da população. Agora, você tem também sobre a questão econômica, a gente pode falar que desde a crise dos anos 90, que foi a década perdida do Japão, né? Sei que muitos sabem que a década de perdida do Brasil foi nos anos 80, dos Estados Unidos também, de certa forma. Mas no Japão foram nos anos 90. Nos anos 80, inclusive, o Japão estava crescendo bastante. Foi a época que se acreditava que o Japão poderia passar os Estados Unidos e se tornar o país mais rico, né, do mundo. Você tinha bastante euforia, o soft power do Japão estava vindo muito forte, crescimento de empresas como a Nintendo, a popularização da comida japonesa, do sushi no ocidente surgiu nessa época, né? De grande euforia do Japão, mas que nos anos 80 levou a uma década perdida, o que, inclusive, muitos países, devido ao fato da economia ser cíclica, né? Geralmente você tem uma década perdida, aí depois você tem uma certa estagnação por um tempo, depois volta a crescer, tem um boom econômico, depois estagna, enfim, são ciclos, né? Acontece que no Japão isso não acontece, isso não aconteceu. Desde os anos 90 até os dias de hoje, o Japão não voltou a crescer, permanece estagnado. Inclusive no Japão, uma curiosidade, lá os imóveis eles são vistos quase como bens de consumo, porque eles se desvalorizam ao longo do tempo e se deteriorizam, né? Diferente da maioria dos países, né, que imóveis são vistos como bens ativos que
que tendem a se valorizar. Lá no Japão é o contrário. Então você tem vários casos de casas abandonadas, né? Isso é bastante comum lá no Japão. Então não voltou a crescer, né? E embora ainda continue uma potência, é um crescimento quase que zero, lento, né? Zero. Você até tem um certo crescimento econômico, mas os salários são estagnados, né? Eles sofrem talvez o problema que todos os países sofrem, né? Que é a concentração de renda. Mas que no geral eles continuam no 0 a 0, né? Desde os anos 90 até os dias de hoje. Fora a questão também da precarização do trabalho, né? Os jovens também lá enfrentam essa questão do trabalho temporário, instáveis, né? Isso é um problema global, né? Da economia, do estágio atual econômico do capitalismo. Mas existe pouca possibilidade de ascensão também, porque é uma sociedade muito, muito tradicional, né? Então você tem essa questão das empresas lá serem muito hierarquizadas, né? O que dificulta realmente a mobilidade social. E falando um pouco mais sobre a sociedade, né, do Japão, ser fechada e resistente a mudanças, né? O Japão também tem a questão da resistência à imigração, o que dificulta a renovação da força de trabalho. Eles tendem a pensar que a sociedade japonesa, né, por ser muito fechada, né, culturalmente, eles acreditam que defender a identidade cultural deles é melhor do que abrir fronteiras para novos imigrantes. É uma sociedade muito homogênea e que pretende ser assim, né? E prefere pagar o custo, mesmo que seja estagnação econômica, deterioração na qualidade de vida, em manter seus costumes, suas tradições, manter um povo homogêneo. Então é uma decisão política que eles preferem tomar. E, enfim, não que não tenha imigrantes no país, tem inclusive em Tóquio, né? Mas uma quantidade assim boa até, mas nada que desenfreado que possa, na visão deles, ameaçar a identidade cultural do povo deles, né? Os costumes e tudo. Muito diferente da Europa, né? Que caminha aos passos largos de se tornar uma sociedade em que os povos nativos, vamos dizer, né, os povos locais, né, possam até se tornar minoria diante da imigração desenfreada. E assim, você tem tradições lá, são muito rígidas, né, especialmente no trabalho, eu estava falando da hierarquia, né, o que muitas vezes inibe uma inovação social, empresarial. A ideia de muitas vezes assim, você tem que ter respeito aos seus superiores, ao pessoal mais velho, mas que muitas vezes acaba dificultando, né, o jovem ter um espaço dentro da empresa. Você ter uma abordagem um pouco mais talvez provocadora, um pouco mais instigante, é visto talvez de uma forma mais respeitosa, né? Enquanto que em sociedade, por exemplo, como a americana, muitas vezes isso é visto como uma coisa audaciosa, né? Você ser um pouco provocativo, você ser aberto a essa coisa de brainstorm, né? Que é uma coisa que dá espaço à inovação, né? E que muitas vezes no Japão é considerado como talvez petulância. Então acaba sendo uma sociedade em que o sistema educacional também corporativo é muito conformista. Isso sufoca a criatividade. O problema social também muito forte no Japão é a solidão, né? Solidão é uma sociedade com pessoas vivendo muito sozinhas, né? Até também pela questão de famílias serem muito pequenas, né? E não só idosos, né? Como também muitos jovens.
Você tem aqueles famosos hikokomores, né, que são aqueles jovens que, na visão da sociedade, fracassaram, né, talvez por não terem conseguido entrar numa boa universidade, não terem conseguido um bom emprego, e que acabam se isolando em casa e vivendo essa vida dentro do quarto, né, sem muito traquejo social, sem condições de se relacionar afetivamente, né, com outras pessoas, principalmente jovens, né? Isso é um problema muito grande entre o sexo masculino, talvez, né? Maior, né? Esse isolamento. O que gera altos índices de suicídio. Quer dizer, os jovens que estão inseridos, mais velhos, estão também, em certa medida, estão inserindo no mercado de trabalho, tendem a sofrer burnout por excesso de trabalho, e esses jovens isolados, talvez o problema maior seja o suicídio mesmo, o que mostra o colapso do sistema social, né? Então, assim, mesmo que na questão da inovação até esteja presente no Japão, né? Você tem aqueles robôs, aqueles trens, né? Você não tem a mesma influência. Essa é uma inovação que não gera tanto impacto social, se você for ver. Influência global, como é nos Estados Unidos, por exemplo, com as redes sociais, com os apps de cultura digital, a China, o Japão também, Japão não, a Coreia do Sul, você vê que mesmo que sofra em certa medida com os mesmos problemas do Japão, você vê a influência que tem a Samsung, na Hyundai, o K-pop, né, a cultura do K-pop, as novelas dos doramas, né, coreanos, você já não vê essa influência tão grande assim no Japão. Talvez ainda com os animes, né, com os mangás, mas você vê que tem perdido influência, né? O Japão, em termos tecnológicos, não sei, talvez não tenha assim grandes multinacionais como era no passado. A Nintendo era muito forte, né? Você vê que o Japão já não está mais ditando os novos trends, né? Como ditava no passado. Então tem essa falta de soft power renovado, né? Como eu falei, você tem a cultura japonesa, ainda continua respeitada, mas ela está estagnada, frente a K-pop no caso da Coreia do Sul e o TikTok na China. Enfim, a gente tem também o aspecto político, né? Que é uma política mais, como a gente falou, mais conservadora, né? Com mais inércia, né? Constitucional. Você tem o poder que está há décadas à mão do mesmo partido, né? Que é o PLD. Você tem poucas reformas estruturais, pouca representatividade, né? E é uma elite envelhecida que resiste a mudar o sistema e não tem incentivos para isso. Porque, enfim, é uma população já envelhecida e quem vota, em sua maioria, são as pessoas. Quem tem poder eleitoral é o pessoal mais velho, né? Que acaba, então, exercendo mais influência dentro da política, né? Qual incentivo, por exemplo, você teria para fazer uma reforma à Previdência com a população, como eu falei, um terço da população com mais de 65 anos, entendeu? Então, tem certas políticas de vanguarda que simplesmente não tem força eleitoral. Enfim, resumindo, o Japão acaba sendo um país, então, que é visto que, enfim, não vamos dizer que está caindo aos pedaços, mas tem uma decadência lenta, gradual e constante, com sinais claros assim de esgotamento do modelo atual. Continua, claro, sendo uma nação avançada, muito pacífica, muito boa para se viver. É muito bom, né, se viver no Japão. Imagino para quem compara, né, com países talvez um pouco mais inseguros, como a América Latina, né, você vai ter uma qualidade
de vida boa no Japão, mas sem pensar assim, em sonhar com voos maiores, né? É uma sociedade que não tem muito fôlego social e criativo para o futuro. Se não houver mudanças profundas, que aparentemente não vai acontecer. Mas é isso. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem esse vídeo e até a próxima.